Olá, bom dia. Como é que vão, crianças? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos bem porque estamos ao cuidado do Senhor. Então, eu acredito que vocês estão bem. Há umas semanas atrás, eu estive aqui falando, sobre a história de Esaú e Jacó. Terminei a história contando que Jacó, por ter usurpado a bênção que era de seu irmão Esaú, ele fugiu para a casa de seu tio Labão. Vocês lembram, que a tia contou essa história para vocês, que está registrada lá em Gênesis, a partir do capítulo 25. E hoje eu quero continuar falando dessa história, porque quando ele fugiu para a casa de seu tio Labão, aconteceram muitas coisas, durante esse processo que ele passou fora. Então, no caminho, quando ele foi para a casa de seu tio Labão, ele já era tarde, ele teve que passar a noite naquele lugar, no meio do caminho. Quando ele chegou naquele lugar, ele pegou uma pedra, fez de travesseiro, deitou naquele lugar, e dormiu. Já pela madrugada, o Senhor o visitou através do seu sonho. E ali o Senhor, ele viu uma escada que ia até o topo do céu. E ele via anjos subindo e descendo aquela escada. E ele olhando aquilo, chega um homem perto dele. Esse homem, é claro, era um anjo, E lhe faz ali, então, uma promessa, E diz: eu sou o Deus de seu avô Abraão, que vocês lembram que eu contei que ele era neto, de Abraão. Seu pai Isaque. A terra aonde você agora está, eu vou lhe dar, Darei a você e a sua descendência. E vocês serão grandes, como a areia do mar, da praia. A mesma promessa que o Senhor tinha feito a seu avô Abraão, o Senhor faz a ele. Porque ele é a continuidade dessa promessa que Deus fez, para o seu avô Abraão, Então, o Senhor começa a lhe fazer promessas. E ali, quando ele desperta desse sonho, pela manhã, no meio dessa promessa, o Senhor lhe diz, que ele seria grande naquela terra, que ele teria uma nação, seria pai de uma grande nação, e que ele se estenderia, por toda a terra. E quando o Senhor lhe fez a promessa, o Senhor disse que ele voltaria àquele lugar. E aí, quando ele se despertou do sonho que ele teve, ele ali pegou aquela pedra onde ele tinha se deitado, e ali ele fez um voto ao Senhor. E quando ele fez o voto ao Senhor, pela manhã, ele chamou aquele lugar de Betel, E ali fez uma promessa, fez um voto ao Senhor. E disse: se o Senhor me guardar em toda essa jornada, se o Senhor for comigo, eu voltarei a este lugar e lhe entregarei todos os dízimos. E aí ele voltou a dormir. Quando foi pela manhã que ele se despertou, ele voltou ao caminho da onde ele estava indo, para a casa de seu tio Labão. E ali no caminho ele vê um poço. E nesse poço ele para, e ali ele vê Raquel nesse poço. E ele fala que estava indo para a casa de seu tio Labão. E aí Raquel se apresenta e diz: eu sou a filha de Labão. E aí ele leva Jacó até a casa de Labão, apresenta seu pai. E ali ele começa a trabalhar para seu tio Labão. Trabalha 7 anos em prol de se casar com Raquel. E no dia do seu casamento, ele é enganado, por Labão. Em vez de Labão entregar Raquel, ele entrega Lia, a sua filha mais velha. Ele disse que era de costume, naquele lugar, a filha mais velha se casar primeiro.
Aí a gente vê aí o engano, né? A mentira, algo que ele fez com o seu irmão, agora o seu sogro faz com ele, né? Seu sogro tio. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, né? Para poder se casar com Raquel, né? E aí, durante esses 14 anos, ele formou uma família. Ele teve filhos, tanto com Lia e depois ele teve também com Raquel. Raquel, ela não podia ter filhos, então ela entregou a sua serva, né, para poder ter filhos com ele. Naquela época era de costume as mulheres que eram estéreis entregar as suas servas para poder ter filhos com seus maridos. E então, o que é que acontece aqui no meio dessa história? Ele trabalhou no total 20 anos para seu sogro tio Labão. E um certo dia o Senhor fala com ele para que ele volte, né, para sua terra, né, para que ali o Senhor possa cumprir a promessa que foi feita a ele. E com o passar do tempo, ele também viu que o seu sogro não estava muito satisfeito, porque ele prosperou muito naquele lugar. E seu sogro não estava muito satisfeito com aquela situação. Como o Senhor tinha falado ao seu coração para que ele deixasse aquele lugar, o que aconteceu? O Senhor tinha falado para ele deixar aquele lugar. Ele fugiu dali com toda a sua família, com todos os seus bens. E aí, quando Labão, seu sogro, fica sabendo que ele fugiu, ele vai atrás dele. Só que no caminho o Senhor aparece a Labão e fala: não faça nem mal e nem bem, não toque no meu servo. E aí aconteceu que Raquel tinha roubado, né, um dos deuses de seu pai, mas seu marido, Jacó, não sabia que ela tinha feito isso. Só que aí, quando Labão encontra com ele, ele fala: por que roubastes o meu ídolo? E ele fala: não, eu não roubei nada de você. E aí ele: pode procurar por toda a minha tenda, não tem nada aqui. Que morra aquele que roubou o seu ídolo. E aí ele procura por todas as coisas dele, não encontra. E ali eles fazem uma aliança, né? Cada um faz um voto ao seu Deus. Jacó faz um voto ao seu Deus. E ele e aí ele fala, né? O Labão fala: você não me deixou eu me despedir nem das minhas filhas, nem dos meus netos. Eles ali então fazem uma festa. Ali então a festa eles comemoram. Depois disso, Labão volta para a sua casa e Jacó volta ao caminho para onde ele precisava voltar, né? Que era para Canaã, para que a promessa do Senhor pudesse se cumprir na vida dele. De volta ao caminho, ele fica ali e ele manda que algum dos servos dele vá ao caminho, porque ele fica sabendo que seu irmão vem com 400 homens atrás dele. E ele então prepara alguns presentes, manda que seus servos leve até a seu irmão Esaú. E chegando lá, né, ao meio do caminho, seus servos encontram então com Esaú, entrega os presentes e fala, né, o seu irmão lhe enviou esses presentes, ele vem aí atrás e ele está querendo, né, se reconciliar com você. E aí o que acontece? Quando os servos voltam, eles transmitem a mensagem para Jacó que seu irmão Esaú vinha com 400 homens. E o que acontece? Jacó teve medo. E aí ele separa toda a sua família em 2 povos, né, com medo de seu irmão. Então o que ele pensou? Se meu irmão vier atacar um povo, um grupo, o outro grupo vai poder se escapar. Mas aí o que acontece? Ele chega e aí decide orar ao Senhor e pede para que o Senhor livre da mão de seu irmão. Se arrepende diante de Deus de tudo aquilo que ele fez, né? E o Senhor ouve a sua oração. E aí o que ele faz da noite? Ele separa, né, toda a sua família, faz passar pelo rio Jaboque. E aí o que acontece? Ele fica sozinho. Como ele ficou sozinho, um anjo do Senhor aparece e eles começam a lutar. Quando esse anjo começa a lutar com ele, isso levou uma noite inteira. Esse anjo, pela manhãzinha já, disse: deixe-me ir, eu preciso voltar. Ele disse: não, só vou lhe deixar quando você me abençoar. E o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Jacó. O anjo diz: pois não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. E aí o anjo se vai, e então
ele chama aquele lugar, né, de Peniel. E aí ele diz, né, vi o Senhor face a face e o Senhor me salvou. Então ali o Senhor o abençoa. E ali quando ele termina, né, quando o anjo se vai, que ele ergue os seus olhos, já é de manhã, ele vê o seu irmão Esaú vindo ao seu encontro. Então ali ele se prostra 7 vezes diante de seu irmão Esaú. Porém o seu irmão vai correndo até ele, e aí o abraça, o beija, e ali houve um arrependimento, houve perdão, né? E o que eu posso dizer para vocês, crianças, que a gente, nessa história, a gente vê o engano, a gente vê mentiras, a gente vê trapaça, e essas coisas não agradam o coração do Senhor. Então, é muito fácil quando a gente errar, a gente cometer o pecado, a gente mentir, a gente se arrepender, não precisar ter que passar por um caminho tão doloroso como foi o de Jacó. Crianças, vamos agora fechar nossos olhos e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Então, todas as manhãs somos alcançados pelas misericórdias do Senhor, somos abençoados. Então, Senhor, que tudo que tiver no nosso coração que não te agrada, que não agrada o Senhor, que o Senhor possa limpar o nosso coração, que possamos ser livres diante do Senhor. Que nesse dia de hoje o Senhor possa visitar cada criança e que o Senhor possa tocar em cada coração e que eles possam reconhecer se estiver andando em algum caminho mau e se colocar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor e reconhecer os seus erros. Pai, muito obrigada por esse dia, que o Senhor continue conosco durante esse dia e continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Beijos, crianças. Fica com Deus.